Vou trazer nesse vídeo uma mensagem importante dos seus guias, dos seus mentores, um recado que você precisa ouvir nesse momento. Você vai fazer a sua escolha através do baralho que traz os símbolos necessários para a sua leitura. Então, veja qual dos dois chama mais a sua atenção. Se você precisar, pausa o vídeo. Grupo 1 vai ser esse baralho, Lenormand, ou baralho cigano, né, como chamam. Grupo 2 vai ser esse outro baralho, baralho das moças, das pombogiras. Vou deixar os dois aqui na tela para você decidir qual carrega a sua mensagem nesse momento que você está chegando aqui. Começo com você do grupo 1 que escolheu o Lenormand. Vou deixar o outro aqui. E eu vou começar com o tarô. Vou deixar o baralho para depois, o Lenormand para depois. Primeiro a gente vai ver a mensagem que seus mentores precisam te passar através do tarô. Eu sempre esqueço de avisar, mas tô lembrando nesse vídeo. Se você ficou em dúvida entre um e outro, pode ser que tenha mensagem para você nos dois grupos. Então, sempre nesses casos, é interessante que você assista as duas mensagens. Então, vamos ver o que eu preciso, o que seus mentores precisam te falar nesse momento. Você do grupo número 1. Eita! É porque não deu pra ver o que aconteceu aqui. O tanto de carta que virou. Com calma, com tranquilidade. Tudo vai ser dito. Uma carta para começar a leitura. Vocês precisam dizer para quem tá assistindo. Deixando ir com a preguiça. Saíram juntas. Aqui eu vou aceitar. Duas cartas do naipe de copas, o 8 e o 9 de copas. E a desaceleração. Essa primeira parte da mensagem te fala o seguinte. Vou mostrando as cartas enquanto falo. Depois você vai ver elas aqui do lado. Deixando ir. 8 de copas. 9 de copas com a preguiça e a desaceleração. O que eu tenho aqui é uma sequência de cartas que fala assim. Você está no momento de soltar o controle. Seus guias, seus mentores te pedem para você parar de tentar controlar as situações e principalmente os resultados. Controle apenas a sua mente, para que ela não te sabote nesse processo pelo qual você está sendo guiada. O que me vem com essas cartas é que, principalmente essa primeira carta, deixando ir, ela fala que é um momento de se desapegar emocionalmente de alguma coisa. Pode ser um sentimento, pode ser uma atitude, um comportamento, pode ser desapegar de uma situação, pode ser desapegar de uma pessoa. Provavelmente nesse momento em que eu falo tudo isso, você foi intuída pelos seus guias sobre do que se trata. O que você precisa soltar, desapegar. Mas, principalmente aqui como um todo, a mensagem fala sobre esse movimento de soltar o controle. Eles estão no controle. Quanto mais apegada você tiver, por exemplo, a uma situação ou até um comportamento seu, um padrão de comportamento, mais você sofre, mais é difícil. Sabe aquela situação que você fala assim, isso não tá bom,
mas eu não consigo sair desse lugar. Eu não consigo fazer diferente, eu não consigo ser diferente. Nesses casos, principalmente, é o momento de você parar. Aqui, nesse caso, se tá difícil, não precisa nem fazer diferente. É só parar de fazer. Solta, sabe? Levanta a mão e vê o que acontece. Vê o que se apresenta. Vou traduzir isso num exemplo. Você tá numa relação, já que a gente tem aqui cartas do naipe de copas, você pode estar numa relação que você sente que você precisa atender as demandas dessa outra pessoa, fazer tudo pela pessoa, ou se moldar para ser uma pessoa agradável aos olhos do outro. Você está fazendo alguma coisa. O que eles estão te pedindo é: para de fazer. Se você parar de atender às exigências, às demandas, às necessidades, às vontades dessa outra pessoa, ela vai ficar do seu lado? Ela vai se manter aí? Seja você que está casada com uma pessoa e é, né, alguém que cuida de tudo e de todos e está sempre dando o melhor de si, cuidando, acolhendo, ouvindo seus amigos, fazendo tudo dentro de casa para o seu parceiro, para sua parceira. No trabalho, você é alguém que está sempre atendendo as demandas de todo mundo, ajuda a tudo e a todos. E se você parar? Você pode falar assim: mas eu sou assim. E aí que tá o padrão de comportamento, né? Quando eu falo. E se você só parar de fazer? Essas pessoas vão gostar? Elas vão seguir gostando de você? Te achando uma boa pessoa? Querendo estar ao seu lado? Talvez, cada um vai ser uma situação diferente. Eu posso estar falando com alguém que está fazendo algo para uma pessoa que está conhecendo agora, outra para a família, outra pessoa no trabalho. Cada um vai ser um assunto. Mas aqui o que eles estão te pedindo é para parar. E quando eu falo soltar, é assim: qualquer uma dessas situações de exemplo, é como se você estivesse fazendo aquilo prevendo um resultado. Se eu arrumar a casa inteira, vai todo mundo ficar bem, ficar feliz. E vou usar esse exemplo que pode ser um exemplo muito simples, mas vou seguir nele. E se você não fizer? E se a casa ficar um caos? É como se você tivesse... O que eles estão dizendo aqui é assim: é como se você estivesse prevendo um resultado, porque nesse resultado você tem as suas necessidades atendidas enquanto você atende as necessidades dos outros. Mas o que eles falam é: para de tentar prever. É assim: e se não ficar tudo bem se eu não fizer isso que eu tô fazendo? Paga pra ver. Deixa rolar pra ver o que acontece, pra ver o que falam, pra ver o que fazem, pra ver o que não fazem. É isso que tá me vindo aqui. É como se você tivesse que não fazer nada. Ou não fazer nada do que você vem fazendo. Ou, numa determinada situação, é o momento de você parar e observar o que se desenrola a partir do momento que você deixa de fazer algo para manter aquela situação como ela é, como ela está. Eu vou agora usar o Lenormand para a gente entender o que mais eles precisam te dizer sobre isso, né? O que mais vem aqui? E aí veja, né, em que área. Eu não vou nem falar se a mensagem faz sentido para você. Talvez, por quê? Talvez você não esteja percebendo esse padrão de comportamento. Então, você só tá fazendo, é piloto automático, sabe? Então, você nem percebe que você tá tentando ali segurar, controlar a situação, os resultados, manter a paz, manter a ordem. E nesse caso, é muito assim: deixa o caos se instalar para ver o que vem, o que esse caos traz. Quando tudo está fora do lugar, é o momento de reorganização.
Para alguém é necessário esse momento de reorganização da vida. Mas não você, mentalmente, racionalmente, colocando as coisas no lugar. Isso fica assim, isso tem que ser desse jeito, então agora eu vou agir desse jeito. Isso aqui tem que ser... Não é isso. Isso é controle. É assim, não saiba nada, não queira nada, observa. Observa o que fica, o que se mantém, o que acontece, o que deixa de acontecer, o que passa a acontecer. Observa, para aí sim você agir. Aí sim você reagir às circunstâncias. Isso é importante para você nesse momento. É isso que eles estão te pedindo. Como eu disse, eles estão no controle. Você não sabe de muita coisa. Você não tem algumas informações essenciais para essa situação. Que eles sabem, eles enxergam além. Então, quando você está fazendo força para manter alguma coisa, talvez você esteja fazendo força num cabo de guerra contra aqueles que te guardam, aqueles que te protegem, aqueles que te guiam. O que mais eles precisam te falar nesse momento? A casa. Saiu junto, né? A bússola. A bússola traz caminho. Ela é o indicador de caminho. Tô com muito calor. Ela é um indicador de caminhos. Para você não se perder. E ela sai aqui junto com a estrutura. Tem uma estrutura. O que eles precisam te dizer nesse momento é que essa estrutura de vida que você tem, que você acredita que é estável, talvez seja uma ilusão. Talvez seja uma grande ilusão acreditar que essa vida que você vive hoje seja numa área específica, por exemplo, como eu trouxe aqui, trabalho, relacionamento, seja na vida como um todo. Você achando que você, agora eu organizei a minha vida, agora tudo está no lugar, eu estou no controle. Seja esse panorama, né? Essa situação mais panorâmica. Mas essa casa fala de estrutura. E é como se você estivesse aqui no momento de torre. Não saiu a carta da torre aqui. Mas essa dupla aqui me traz isso, essa mensagem. Vamos ver o que mais sai? Mas é como se elas duas falassem assim, essa estrutura talvez seja um castelo de areia. É uma ilusão. Se permita ser direcionada para o lugar que é mais estável, para uma circunstância, uma situação, uma relação, um trabalho que vai ser mais estável. Não tente se agarrar a isso que hoje te ilude. Você acha que é estável, você acha que tá bom, mas você tá fazendo tanta força para manter as coisas desse jeito que isso não é estabilidade. Isso é qualquer outra coisa menos estabilidade. Então solta. Por isso eles te pedem para soltar. Eles estão te guiando. E foi o que eu falei, né? Aqui eles estão no controle e sai a carta da bússola. Outra coisa aqui que me vem, que é importante, né? Que eu acho que eu falo em absolutamente todas as leituras, mas não custa repetir. Sua intuição está te guiando. Eles conversam com você, eles te mostram, seja através de sinais, obstáculos, coisas que dão errado, caminhos abertos, né? Os sinais abertos, sinais todos verdes. Seja através daquela vozinha que te fala, faz diferente. Não faz isso, não vai por aí. Não fala agora. Ouça mais essas orientações que te sopram nos ouvidos. Me vem de falar isso também. Porque alguém precisa ouvir. Saiu aqui a moça
a garça, já vou mostrar, a estrela, e o urso. Grupo 1, no fundo ficou a carta da chave. Aqui tem essa chave fala sobre libertação. E eu diria que é uma libertação das ilusões. Tô falando, batendo muito nessa tecla aqui, como se você tivesse esse castelo de areia. Isso que você acha que é sólido, que é saudável, que é consistente na sua vida. Quando você solta, quando você entrega para a sua espiritualidade, para os seus guias, para eles te colocarem no caminho que é para você, sabe essa ideia? Você pode se surpreender com as coisas que eles vão tirar do seu caminho, tirar da sua vida. Tem alguma coisa aqui que me vem de te falar, é assim. A moça que sai aqui é essa. Eu vou até botar o dedo aqui porque eu não sei se o YouTube não gosta, né? De partes do corpo. Essa moça. Esse baralho, ele tem duas figuras femininas e duas masculinas. Uma mais sensual, que é essa, e a outra mais delicada, romântica. Sai essa moça aqui. Ela tá aqui na mesa. Você tá vendo aqui, né? Eu sempre esqueço que agora eu coloco a imagem. Até eu conseguir filmar a mesa. Vai ficar assim. Essa moça tá olhando na direção da casa. Ela tá olhando pra casa. E aqui saiu também o urso. Não sei se eu já mostrei. Esse urso, ele tá aqui. Essa dupla, dessa moça com esse urso, não vai ser a mensagem para todo mundo. Mas tem alguém, uma pessoa, no seu círculo social, seja uma amiga ou um amigo, não, independente de gênero, né? Porque é uma leitura feita para muitas pessoas. Pode ser amiga ou amigo, pode ser um familiar, uma pessoa próxima, né, íntima. Aqui me vem alguém da sua intimidade, alguém que tem acesso muito próximo a você. Essa mensagem é para algumas pessoas. É só se você já desconfia, se você já pensou, já parou para pensar sobre isso. Se você está vivendo uma situação com alguém, por exemplo, alguém que de repente se afastou de você, uma amiga que você considerava muito amiga, e aquele momento que você mais precisou dela, ela sumiu. Tudo bem, cada um tem seus problemas, tem a sua vida para cuidar, mas você pode ter tentado ainda buscar de volta, né, trazer, conversar, e parece que tem uma resistência ali, como se essa pessoa não quisesse estar na sua vida. Pode ser uma amiga, pode ser um parente, pode ser um relacionamento. Aqui essa moça mais sensual pode indicar uma leitura que fala sobre relação de intimidade, né, de relação amorosa, já que é uma leitura coletiva. Vou colocar esse como o maior grupo, mas pode ser amizade também. Você tentando, como eu acabei de descrever, né, você tentando manter aquela pessoa na sua vida, fazendo tudo por ela, para ela te achar maravilhosa. E aí o que essa dupla de cartas me diz tem alguém, talvez essa pessoa na sua vida, que você tem essa ilusão de que é uma boa pessoa, mas não é não. Esse urso, ele traz aqui uma sensação de como se fosse uma ameaça, um perigo. Eu não vou dizer uma pessoa falsa, mas tem alguma coisa que não tá alinhado. Tem alguma coisa nessa pessoa. Vou esconder aqui de novo. Tem alguma coisa nessa pessoa que tem essa característica desse urso de ameaça.
Não vou nem dizer que pode ser um relacionamento abusivo. É possível. E você não tá enxergando que você tá nessa relação com uma pessoa que tá te fazendo mal. Mas isso também é uma mensagem para um grupo muito específico. Vou seguir aqui nessa ideia de uma amizade que você tá querendo manter na sua vida, mas a pessoa já tá... É como se não tivesse mais dando liga. E a mensagem deles é assim: deixa. A gente tá tirando do seu caminho aquilo que não é bom pra você. Essa ameaça que eu falo, não necessariamente, como eu disse, é alguém que oferece perigo a você. Mas é aquilo que não é bom pra você, em algum nível, de alguma forma. Não é bom pra você. Então, deixa aí, não faz força pra ficar, não. Não se iluda achando que uma amiga que não tá do seu lado é sua amiga. Não se iluda achando que um relacionamento que te causa dúvida, insegurança, tristeza, ansiedade, é uma boa pessoa para se relacionar. Não é. Então a gente está tirando do seu caminho. Não force estar. Não lute contra a gente está tirando, tem algum motivo. Se tá saindo, é porque tem algum motivo. Somos nós tirando. E quando você faz isso, essa carta da garça que vem aqui me traz 2 mensagens para o futuro. A primeira é alívio. É como se essa pessoa ou essa situação representasse um peso. Pode ser um sentimento que você tem em relação a essa pessoa, sabe? Às vezes você se sente culpada por, sei lá, pelo que aconteceu, culpada por a pessoa ter se afastado. Será que eu fiz alguma coisa e não tô sabendo? E aqui essa cegonha, né, a carta da cegonha, ela representa o alívio pra mim. Me vem isso, de como se você se soltasse desse peso, dessa culpa ou qualquer outro sentimento. Mas ela também representa algo novo. É como se fosse uma limpeza. Eles te falam que tudo isso está acontecendo para limpar da sua vida aquilo que não é para estar na sua vida, para que aquilo que é para estar venha, se estabeleça, para que você encontre. Não tenha medo de estar só, seja no âmbito de amizade, seja amoroso. Não tenha medo de não ter, se a gente está falando de trabalho, por exemplo, porque essa limpeza que se manifesta, ela é necessária para algo melhor vir. Então vai vir, vai chegar esse novas amizades, novas pessoas, novo trabalho, dependendo aí, né, do assunto, da leitura para você, isso tá aqui. Então, solta. Vou voltar pro início da leitura. Para de tentar controlar a situação. Deixa rolar, deixa fluir, para que então você responda ao que acontece, ao invés de tentar fazer força para controlar tudo. Essa é a mensagem que eles têm para você nesse momento. É isso que eu precisava te dizer. Você está sendo guiada, você está sendo orientada e você está sendo protegida de muitas coisas que você talvez nem nunca venha a saber o que é, mas você está sendo protegida e você tem essa proteção o tempo inteiro. Então, honre seus guias, seus mentores, eles estão aí trabalhando por você, te auxiliando, te colocando nesse caminho. Essa bússola aqui, ainda mais com a carta da estrela também, a bússola e a estrela, são 2 cartas de muita conexão, né, orientação espiritual. Então, isso tá aqui para você, tá disponível. Aproveite, não tenha medo, aproveite, se beneficie desse cuidado, desse amparo espiritual. É isso que eles queriam te dizer nesse momento. Se você precisar de uma leitura de confirmação, o meu contato fica aqui embaixo do vídeo. E desejo sorte e sucesso para o seu caminho e a gente se vê no próximo. Grupo 2, você que se conectou com o baralho das pombogiras. Vou deixar ele aqui. A gente vai começar com o tarô. Para começar aqui a entender a mensagem que seus guias, seus mentores querem te trazer nesse momento.
Se você ficou em dúvida entre a opção e a opção 2, é sempre indicado você assistir as duas, porque provavelmente tem uma mensagem nas duas para você. Vamos ver então o que seus guias querem te dizer nesse momento através de mim, através desse vídeo. Essa leitura vale para o momento presente, para quando você chega aqui, né? Seus guias querem te falar nesse momento. Saiu aqui a ruptura. Tá. A ruptura, que é a carta da força. A concessão, 6 de ouros. E a viagem, 8 de paus. Daqui a pouco você vai ver a imagem de todas as cartas aqui na tela. E a primeira mensagem, né? A gente começa a sua mensagem aqui com essa energia de ruptura, de força. É um momento... Eu tô procurando outra palavra, mas é literalmente um momento de ruptura no sentido de romper limites, romper barreiras, romper limitações impostas a você, talvez há muito tempo, por crenças familiares, sabe? Quando você acreditou que era algo e você tá aqui no momento em que eles estão te colocando em várias circunstâncias, em várias situações que te mostram, a palavra que me vem aqui é como se você... porque é um termo muito delicado, como se você estivesse sendo posta à prova. Mas não naquele sentido punitivo, para você cair, para você perder algo. Não é isso, é o contrário, na verdade. Mas para você pode parecer que você está num momento até enfrentando muitas dificuldades, um momento em que as coisas não fluem, ou você tem que fazer muita força, despender muita energia para realizar uma coisa mínima, sabe? Então essa ruptura, ela representa esse momento de expansão. Eles, seus guias, seus mentores, estão no momento te auxiliando a você romper barreiras. Mas em primeiro lugar, essas barreiras são internas. Por isso que eu trouxe isso de... Talvez você aprendeu a se enxergar desse jeito lá atrás, na sua infância. Você foi questionada, duvidavam de você, te menosprezavam, né? Te tratavam de um jeito que você começou a acreditar que você era menos do que você realmente é. E você foi, de alguma forma, escondendo o seu brilho, o seu poder. E hoje, você está no momento de romper isso. É um momento que me soa como um renascimento. Apesar de não ter saído aqui a carta, né, da transformação, a morte, enfim, é um momento de renascer. Mas é como se... A imagem que me vem é como se fosse você se olhando no espelho e, enfim, se reconhecendo. Reconhecendo o seu brilho, reconhecendo o seu poder. Essa concessão aqui é uma carta que traz uma ideia de espelhamento, né? De comparação até muitas vezes com os outros. Mas, para mim, a maior mensagem dela é como se você, enfim, se visse, se enxergasse. Enxergasse quem você realmente é e parasse, enfim, de lutar contra si. Eu falo isso porque eu tenho falado bastante disso lá no podcast. Tem alguns episódios falando disso, né? Das partes. Tem uma parte sua
que pensa de um jeito, que quer uma coisa, que está indo para um lugar. E tem outra parte que está em conflito com essa, que quer outras coisas, que está indo para outro lugar. E você precisa encontrar um meio termo. Você precisa entender como que você atende a todas as partes, sem negar nenhuma. Quando você nega uma parte sua, aquela coisa assim, vou trazer um exemplo bem simples, que não necessariamente é um termo que você usa, né, pra si. Mas você pode ser alguém que se acha muito burra. Ah, eu sou muito burra. Por que eu fiz isso? Por que eu deixei acontecer tal coisa? Que, sabe, outras palavras, né, não precisa falar aqui. Quando você tem esse diálogo interno, quando você se enxerga desse jeito, você pode até, em algum lugar, pensar assim, consciente ou não, eu não sou totalmente burra, mas tem uma parte minha que, pelo amor de Deus, né, olha só, fiz de novo, deixei acontecer de novo. E nesse movimento você está negando, você está indo contra. É como se você... talvez nem é como se você não gosta dessa parte, que comete esses erros, entre aspas, que age desse jeito. É o que a gente chama de autossabotagem. Por que eu fiz de novo? Por que eu deixei acontecer? Então, aqui, essa concessão me soa como um movimento de não mais negação, não mais conflito, ir contra essas partes. É um momento em que você está aqui entendendo que você essas partes também, desse jeito, mas que isso não te define como menos, como pior do que ninguém. Isso só faz você ser quem você é. E é nesse momento que você você se acolhe, abraça a sua singularidade, abraça as suas características, positivas e não tão positivas assim. Mas é nesse momento que você se permite abraçar todas as suas partes que você se sente mais inteira, completa. Talvez esse seja o grande segredo, né? De que a gente, quando as pessoas falam assim, você não precisa de ninguém para ser completa. É por isso, porque é você com você mesma. Você vai parar de se sentir pela metade, inferior, errada, quando você compreender que essas partes fazem parte. Todas elas te compõem, tudo isso é você. E é isso que é mais incrível em você, porque essas partes são grandes professoras, mestras, que ensinam. Não só os mestres, os guias, né, na parte espiritual, eles são importantes, mas essas partezinhas internas, elas são grandes mestres também. Vamos ver aqui o que mais eu posso te dizer, né? Mas a mensagem vai girar em torno disso, desse momento, de você se dar conta de tudo isso, de você começar a se acolher. Então, se você não está fazendo nada nesse sentido, aqui é um convite para você dar atenção para isso, para você passar a fazer esse exercício. Se você precisar de ajuda para isso, eu estou aqui exatamente para contribuir, inclusive com ferramentas que vão atuar diretamente nesse diálogo com essas partes, para te ajudar a se liberar, para se fortalecer, porque aqui a gente tem a carta da força, a ruptura é a força. O que ela traz? Poder. É o seu poder vindo de volta para as suas mãos, mas não milagrosamente, porque você aqui está fazendo por onde? Está fazendo os movimentos necessários. E esse vídeo aqui tá cheio de dica. E o link do podcast vai ficar aqui embaixo também, porque lá vai ter mais outras várias formas de olhar para isso, para te auxiliar nesse movimento, nesse momento. Porque é um momento de, até para alguns, não sei nem se para alguns, ou talvez para todos, de redirecionamento.
Porque eles não me trazem essa carta da viagem aqui à toa. Ela é uma carta que fala sobre o processo. É o movimento de mudança de olhar, mudança interna. Mas ela traz mudança de vida também. Como se você estivesse sendo redirecionada na vida. Mas aí é algo maior, né? Algo mais amplo. Vamos ver o que mais aqui agora com o baralho das moças. Mas eu posso te dizer. Boas notícias. Espiritualidade maior. A carta confirma a âncora. Traições. E alegrias e comemorações. Essas traições aqui, eu não levo para o contexto do outro. É alguém aqui mal intencionado, nada nesse sentido. Essa traição é interna, sabe? Ela fala disso. Essa é uma leitura totalmente direcionada para você. É uma leitura que te convida a se olhar, se enxergar. Não tem nada a ver com qualquer outra pessoa aqui. É você com os seus, com a sua espiritualidade. Eles estão aqui te dando um abraço através dessa leitura. Para você se sentir acolhida e fortalecida. Para se permitir, se abrir para esse movimento, se você já está fazendo tudo isso. É seguir, é uma confirmação de que é para seguir, porque isso te leva mais longe. Isso te fortalece e te leva mais longe. Essa traição, então, nesse caso, ela fala de uma traição de si. E eu diria que, assim, no passado, até agora, você estava nesse movimento, nessa mentalidade de culpa, de julgamento, de crítica, autocrítica, autojulgamento, autopunição, por não ser alguma coisa, por não ser de um determinado jeito. Não confiando muitas vezes em si mesma. Se você não confia em você, se não está confiando numa parte sua, você se paralisa, você se sabota, você não dá passos adiante. Você não segue na sua jornada, no seu rumo de ir, de alcançar alguma coisa, alcançar um resultado. Então, aqui essa traição representa, na verdade, o que a leitura fala é o fim dessa autotraição. Você aqui, no momento de fazer as pazes com você mesma, de recuperar a confiança em si e ganhando força para ir adiante, para conquistar, para ir atrás daquilo que é seu. Você recuperando o seu brilho, o seu poder pessoal, se enxergando como merecedora, como capaz, como alguém que é muito. Não de um jeito, assim, indo para o outro lado, para o outro extremo, de se achar e se achar melhor que os outros. Não. Aqui é você se colocando no seu real lugar, no seu lugar de força, no seu lugar de poder. Você não é melhor que ninguém e nem pior. Você é a única, você é singular. Você tem o seu destino, você tem seus objetivos, suas metas, você tem o poder necessário, as ferramentas necessárias para alcançar esses resultados e você só vai. Aqui é uma leitura que fala assim, seus guias, né, seus mentores estão do seu lado, te amparando, a gente está aqui, a gente está por você, para que você se redescubra, para que você tire esse véu
de limitação e passe a se enxergar como uma pessoa poderosa e maravilhosa que você é. E a partir daqui, você só vai. Você tem tudo já que você precisa para chegar onde você quer. A única pessoa que talvez esteja duvidando de você é você mesma. E aqui, a gente está aqui para te dizer que você não precisa mais acreditar nessas crenças. Você não precisa mais acreditar nessa verdade que é distorcida. Que alguém pode até ter te feito acreditar que era assim, mas não é mais. Essa pessoa não sabia. Também não é para culpar ninguém, né? Cada um faz o que pode com aquilo que tem. Mas você não precisa se permitir, se moldar e nem se permitir se limitar pela limitação do outro. Hoje, você tem poder nas mãos, livre-arbítrio também, para escolher não mais seguir esse padrão. O que você escolhe fazer daqui para frente? A gente está aqui para te dar a mão, para te mostrar o caminho, para te guiar por esse caminho. Carta da viagem, né? Como eu falei dela. A gente está aqui para te guiar por esse caminho. A gente está aqui para te amparar nas suas quedas. Não tenha medo de cair, porque você vai cair. Todo mundo cai. Mas não significa que você precisa ficar no chão. Você tem força suficiente para se reerguer e seguir dando seus passos. Inclusive, mais madura, com o aprendizado dessa queda. Então não tenha medo de cair. Também não tenha medo de dar os passos. Não tenha medo de se mover adiante, de ousar, de sonhar. Sonhe alto. Mas mantenha os pés no chão para entender o que você já tem, que te ajuda a realizar, a concretizar esse sonho, e o que você ainda não tem e precisa ir atrás de desenvolver. E busca força para dar esses passos, para fazer esse movimento. Que a gente vai estar aqui com você o tempo inteiro. Do seu lado. Mas a gente não pode fazer por você. A gente não pôde e segue não podendo, né, ao longo de todos esses anos, te mostrar a pessoa incrível que você é. Forte, poderosa, brilhante. Se você não queria enxergar. Mas hoje, no momento que você chega aqui, você tem essa escolha nas mãos. Por isso você está nesse momento de renascer, de romper com esse passado, com essa visão de si mesma passada. É o momento de escolher o que você quer seguir fazendo daqui para frente. Repetindo ou com esse novo olhar sobre si. O que você escolher, a gente está do seu lado. Torcendo para que você escolha se olhar, se enxergar, se reconhecer, se honrar. Honrar cada partezinha que te compõe, não excluindo nenhuma delas. Porque assim você se sente inteira, completa, forte, poderosa. E a gente está aqui para seguir do seu lado. Essa é a mensagem de seus guias para você. Então é isso, você tem muitas alegrias para chegar na sua vida, para comemorar. Tem muita coisa que você ainda precisa viver, pode e merece viver, que são muito boas, que trazem muitas alegrias para o seu coração, aquela sensação, sabe, de coração aquecido, de felicidade, de plenitude. Tem muito disso disponível para você. Mas você acessa esse pote de ouro, sabe? Aquela ideia no final do arco-íris tem um pote de ouro. Você acessa esse pote de ouro quando você consegue se enxergar dessa maneira que eu trouxe aqui.
Se você precisar de auxílio para fazer, né, essa investigação e esse diálogo com as partes, é só entrar em contato comigo. Para uma leitura de confirmação também, só entrar em contato para a gente agendar uma nova leitura para você. Desejo sorte e sucesso para os seus caminhos, que eles se abram, que eles te levem para onde você merece estar. E a gente se vê no próximo vídeo.